relator, então o ministro Alexandre de Moraes, quando der o seu voto, ele vai... o resumo do caso ele já fez, logo lá na abertura do julgamento, mas ele vai, portanto, falar de cada um desses réus e o que ele acha que deve acontecer com cada um desses réus e, o ex-presidente Jair Bolsonaro, quero condená-lo ou não, absolvê-lo. Mauro Cid, condenar, absolver. É dessa forma que a gente vai ver acontecendo, e aí depois que o relator faz o seu voto, aí vem o próximo ministro, quem fecha essa votação toda é também uma pessoa emblemática para essa história toda, que é Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, que foi advogado do presidente Lula quando ele foi preso anos atrás. Mas aí, até chegar no Zanin, cada ministro faz a sua defesa do que acha que deve acontecer. E aí, quando o Zanin fecha, e claro, alguns ministros ou acompanham o relator ou não, né? Se acompanharam o relator é porque concordam com tudo o que o relator votou. Se não, pontuam que devem achar diferente. Formando maioria pela condenação, a gente já sabe que eles estarão condenados. E aí só depois que vem a discussão da dosimetria, né, doutor? A discussão da dosimetria, ela faz parte de um princípio chamado individualização da pena. Então, como você colocou, para cada um dos réus, se analisa a conduta individualmente e a pena também individualmente. A partir da conclusão pela condenação ou não, mas especialmente aqui no caso, se formos passar para a dosimetria da pena, precisa ter a condenação. Uhum. A fase de dosimetria da pena, ela é uma fase que comporta, ela é uma fase subdividida em 3 fases. E não é uma matéria muito simples. E não existe também, existem alguns consensos, muitos consensos, mas existem ainda matérias que não são consenso. É preciso que se analise as circunstâncias judiciais. O que são as circunstâncias judiciais? Elas estão previstas no artigo 59 do Código Penal. No artigo 59 do Código Penal, então, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui rapidamente. Isso aí tem que ser realmente um passeio rápido, porque ele é complexo, não é muito simples da gente explicar isso, mas eu vou tentar explicar para as pessoas como é que funciona de maneira geral a dosimetria da pena. Primeiro, então, uma pena, por exemplo, essa do artigo, esse é um bom exemplo, do artigo 2º da Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, que prevê e define a organização criminosa. Uhum. Lá no artigo 3º, esse é o artigo 3º mesmo, estou com ele aqui na minha frente, é o artigo 2º. Promover, constituir, financiar... promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Reclusão de 3 a 8 anos. Então, vamos lá. Por que precisa fazer a dosimetria da pena? A dosimetria da pena precisa ser feita porque existe uma banda onde flutua a aplicação da pena. A aplicação ela precisa ser feita entre 3 e 8. O que vai preencher essa banda de flutuação? Vai preencher, em primeiro momento, as circunstâncias judiciais do artigo 59, então, do Código Penal. Aí a gente vai no artigo 59 e o juiz ele aplica a pena olhando primeiro a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima. Essas são as 8 circunstâncias judiciais que norteiam ali o cálculo daquilo que se chama de pena base. Então ele pega a mínima, ele olha a mínima, olha a máxima, começa na base, ele olha essas 8 circunstâncias e verifica qual o grau de culpabilidade, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele tinha capacidade
tinha uma culpabilidade, vamos fazer aqui em tese, uma culpabilidade intensa, porque ele era o presidente da República, ele tinha o dever de zelar pela integridade do Estado Democrático de Direito, e aí isso então vai se preenchendo. Vamos lá, partiu 3 anos, então nós vamos para 4, porque pulou um 8º, dando um exemplo. Depois de fixar a pena base, o juiz, que no caso é o ministro, são os ministros, ele vai para as circunstâncias agravantes e atenuantes, para fixar aquilo que se chama de pena provisória, a segunda fase do sistema trifásico. E aí ele vai olhar o que são as agravantes. As agravantes, elas estão previstas também no Código Penal de maneira genérica, que são as circunstâncias que sempre agravam a pena, que é a reincidência, ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe, facilitar ou assegurar a execução, enfim, são um grande número de circunstâncias agravantes que a gente chama de circunstâncias legais. Essas circunstâncias também estão previstas no artigo. Então ele vai olhar que houve abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo. Veja, isso sempre agrava a pena. E aí, por fim, ou atenua, tem também circunstâncias que atenuam a pena também. Então, essas circunstâncias agravantes e atenuantes são observadas no segundo momento e fixas. Então, aí sobe mais um pouquinho a pena. Então, de 3 para 4. E, por fim, as circunstâncias, que não são circunstâncias, são as qualificadoras, que antigamente se chamavam de majorantes, que se encontram, por exemplo, nesse artigo do Código, da lei que prevê a organização criminosa. Ela tem tanto uma agravante, circunstâncias que agravam, as penas aumentam, as penas aumentam até metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. E tem essa aqui é uma qualificadora também, A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. É nessa aqui, que é uma agravante, que poderá o presidente Jair Bolsonaro ter a sua pena aumentada por conta da liderança. E depois existe a qualificadora. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3. Com os pacotes da Decolar, você tem o melhor preço garantido, combinando voos, hospedagem e mais, economizando. Que a gente sabe que tinha muito com o funcionário público aqui, terços, se há participação de criança ou adolescente, se há concurso de funcionário público, que a gente sabe que tinha muito com o funcionário público aquele dia ali, se o produto ou proveito da infração penal destinar-se no todo ou em parte ao exterior, não é o caso, se as circunstâncias do fato evidenciar a transnacionalidade da organização. Enfim, nesse crime existem circunstâncias agravantes e qualificadoras. E aí se chega à pena definitiva após observar-se essa terceira fase, que é a fase de incidência das qualificadoras. Veja que é complexo isso. Não é uma coisa simples, e eu estou falando só o básico, porque existem inúmeras discussões sobre isso. Por exemplo, não pode, só para dar um exemplo das discussões que poderão acontecer, o motivo do crime. O motivo do crime muitas vezes está colocado no próprio tipo penal. Então, se ele já é motivo, ele não pode ser considerado um agravante. Se o motivo que ele não pode, é o bis in idem. Então, aquilo que é motivo não pode qualificar, não pode agravar. Então, é uma discussão que vai acontecer. A personalidade do agente, não se está julgando pelo que ele é, pela vida dele, porque muita gente pode falar assim, não, o Bolsonaro, quem não gosta do Bolsonaro, o Bolsonaro é uma pessoa sempre dada a ousadias. Ele falou lá no Congresso que queria dar um golpe de Estado há 20 anos atrás. Ele não está se julgando a personalidade do Bolsonaro na vida do Bolsonaro. Está se julgando a personalidade pelo meteu ali ou não. É o ato concreto e não. Então,
todas essas questões são questões que vão dar um molho aí especial na dosimetria da pena, e aí se chega à pena definitiva. Agora,